Senhoras e senhores, muito bom dia. A Secretaria de Educação agradece a presença de todos neste evento para a abertura das atividades do ano letivo na rede municipal de ensino. Para a composição da frente de honra deste evento, o secretário de Educação, Railson Rodrigues, que representa neste ato o prefeito Anderson Prado. A professora doutora Andréia Patapoff Dalcoleto, palestrante deste evento. As supervisoras de ensino da Secretaria de Educação, Sabrina Amoedo dos Santos e Juliana Prandini. E a consultora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil, Ana Paula Silveira de Carvalho. Anunciamos neste momento as palavras do secretário de Educação, Railson Rodrigues, representando neste ato o prefeito Anderson Prado. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no teatro. Gostaria de agradecer quem nos assiste em casa. Nesse momento, tivemos um pequeno problema com a internet. Um pequeno, não um grande, né? Porque muita gente não está conseguindo acessar. E disponibilizaremos a transmissão posteriormente para que todos possam ter acesso. Porque é importante que o que será dito aqui seja visto por todos os membros da Rede Municipal de Ensino. Agradeço a presença da professora doutora Patapoff, perdão, cortou o microfone. Agora acho que vai. Bem no meio do seu nome, professora. Professora doutora Andréia Patapoff Dalcoleto, palestrante desse evento. Sabrina Amoedo dos Santos, supervisora de ensino da Secretaria. Juliana Prandini, supervisora de ensino da Secretaria. Ana Paula Silveira de Carvalho, consultora pedagógica do Aprende Brasil. Aos gestores, todas as gestoras da Rede Municipal de Ensino, prefiro falar no feminino, porque predominantemente são mulheres. Então, as nossas gestoras, os integrantes da equipe técnica pedagógica da Secretaria de Educação e todos os servidores e profissionais da Secretaria que acompanham essa palestra. Agradeço a presença e a atenção de todos que assistem em casa. Venho aqui nesse ato representar também o prefeito municipal, que, como todos sabem, e acredito saberem, estava com Covid até ontem em isolamento, e hoje retornou à prefeitura e, devido à série de demandas que ficaram paradas, não pôde estar presente e pediu que eu representasse. E já aproveito para anunciar, já coincidindo a data e o horário, que nesse momento ele acaba de anunciar na prefeitura o aumento do Vale Alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal em 300% desde o início do mandato, ou seja, um vale que inicialmente equivalia a R$100, agora passa a R$400 já a partir do mês de fevereiro. Então,
Sim. Já a partir do mês de fevereiro, então, todas receberão. E os servidores que optaram até esse momento pela cesta básica poderão, antes desse pagamento, fazer a troca, e a Secretaria de RH estará à disposição para fazer isso. Então, é mais uma medida de valorização que o nosso prefeito tem tomado, e os servidores, tenho certeza, ficam muito felizes com isso, porque é uma forma de prestigiar o trabalho de todos. Então, aproveitei para poder avisá-los. Infelizmente, não estamos ao vivo na transmissão, mas, aos que vierem assistir depois, muito possivelmente já estarão sabendo da informação. Gostaria, em nome do prefeito também, de agradecer pelo trabalho que todas vocês realizam nas suas respectivas unidades escolares, na Secretaria Municipal de Educação, o trabalho cotidiano da educação, que é formar cidadãos para o futuro. Preciso sempre ressaltar o quanto isso é uma missão, muito mais missão e muito menos um dever. Né? O dever diário de ir para a escola, ir para a creche e ganhar o seu salário no início do mês, ganhar o seu vale, mas vai muito além disso, vai muito além disso. O trabalho é o de construirmos personalidades, construirmos caráteres, construirmos cidadãos para o futuro. Os futuros profissionais, os futuros humanos que comporão a sociedade de Lençóis Paulista, do Estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, porque a gente, de certa forma, colabora, a gente edifica para que alcem voos. E assim esperamos que possamos sempre continuar construindo cidadãos melhores. Então, eu agradeço pelo trabalho de vocês, em nome da Secretaria de Educação, agradeço em nome do nosso prefeito e deixo sempre claro, seja para a equipe gestora, seja para as professoras, que essa missão é algo que tem que ser motivadora. Vocês têm que acordar diariamente e saber que vocês estão indo para qualificar pessoas, para formar, para transformar realidades. Para o menino que tem uma realidade dura, que mal consegue comer, que come na escola, para que esse menino, para que essa menina, amanhã, possa ter sua vida transformada. E a educação é transformadora. E a gente sabe o quanto. Nós, que sentamos nos bancos das universidades, vimos o quanto isso pode transformar a nossa cabeça, a nossa vida, a nossa realidade. Só nós estamos incumbidos dessa missão nesse momento. Por óbvio, toda a comunidade deve colaborar com isso, todas as pessoas têm algo a acrescentar na vida de outras, mas nós estamos incumbidos dessa missão de transformar. Então, nunca é demais lembrar o quanto essa missão é valiosa, o quanto essa missão é preciosa, e isso é algo que deve nos satisfazer em estar realizando. A recompensa financeira, a recompensa de prestígio, isso tudo é consequência. Ora vem, ora não vem. O próprio Fundeb, que eu poderia citar aqui como um trunfo, na verdade, nada mais é do que obrigação do que a gente deveria ter feito. Então, eu gostaria de dizer que vocês precisam continuar com essa missão, tão bem quanto já vem desempenhando, e melhor assim que puderem melhorar, no que puderem melhorar. A Secretaria segue atuando da melhor maneira possível para que vocês possam trabalhar da melhor maneira possível, sempre em evolução, sempre em transformação, porque a finalidade do nosso trabalho, como eu sempre digo, são os alunos. Então, eu desejo um excelente ano de 2022, para que a gente possa permanecer nessa missão e para que a gente possa cada vez mais desempenhar isso da melhor maneira. Muito obrigado a todos. Nós queremos convidar os membros da Frente de Honra a se posicionarem
para o registro fotográfico, por gentileza. Neste momento, desfaz-se a frente de honra deste evento e para falar sobre os contextos da escola do século XXI, convidamos a professora doutora Andréia Patapoff Dalcoleto, que é graduada em Pedagogia e doutora em Psicologia Educacional pela Faculdade de Educação da Unicamp. Atua na formação e no aperfeiçoamento de professores e gestores da educação infantil e do ensino fundamental. Ministra cursos, seminários e palestras na área do desenvolvimento humano, currículo e metodologias ativas. Membro e colaboradora do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp. Atualmente é docente do curso de Extensão em Educação Infantil para professores da Faculdade de Educação da Unicamp. Atua ainda como assessora pedagógica para gestores da educação infantil e ensino fundamental de algumas redes municipais de ensino. Participou como redatora da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, da Educação Infantil, juntamente com o MEC. Integra o Conselho Consultivo da Câmara Temática da Diretoria de Desenvolvimento e Formação dos Profissionais da Educação da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Atualmente, desenvolve atividades como produtora dos conteúdos EAD para a educação infantil, ciclo 2 par, da EFAP São Paulo, pela Fundação Vanzolini. Com vocês, a professora doutora Andréia Dalcoleto. A minha vontade era descer. Não pode, né? Então tá bom, vou ser uma menina obediente. Espero não... Eu sou meio... Não vou cair lá embaixo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, nós parabenizamos toda a equipe da Secretaria de Educação, que com empenho, né, com dedicação, mas principalmente com compromisso com uma educação de qualidade, organiza eventos como esse. Mas não são meros eventos, porque eu falo que evento, o vento leva, né? Que são momentos para fortalecer vocês, né? Vocês gestores aqui presentes, vocês professores, que em circunstância da nossa condição pandêmica, não puderam estar aqui presente, infelizmente. Mas, né, estamos aí buscando estratégias, né? Eu acredito que até mesmo essas estratégias têm muito a ver com aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. Eu espero que não seja um monólogo, apesar do distanciamento, né, que nós possamos nos integrar e interagir com essa temática tão pertinente, tão emergencial, que é falar dessa escola, a escola do século XXI, uma escola que precisa ser interdisciplinar e interrelacional, né? Então, vamos tentar discutir temas, né, que sejam aí realmente relevantes no cotidiano das escolas, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Bom, falar de educação... obrigada. Falar de educação é falar de transformação, né? Mesmo nesses tempos pandêmicos, a palavra de ordem foi adaptação. Somos seres vivos. Seres vivos têm uma característica plena de
conseguir se adaptar. Assim como uma florzinha que você coloca no lado do jardim da sua casa, né? E tira, depois de um tempo, coloca do outro lado. Essa florzinha, acontece o quê com ela? Né? Essa planta, ela até sofre no começo, ela vai, às vezes murcha, né? Aí com o cuidado, ela vai se readequando, se readaptando, às vezes ela até torce a posição das folhas para buscar o sol, aquilo que alimenta ela, e ela segue a vida. Né? Somos seres vivos, nós temos capacidade de nos adaptar. E a pandemia mostrou isso, que em 72 horas estávamos todos fazendo tudo aquilo que muitas pessoas, eu pelo menos, né, nunca tinha feito, né, utilizado Zoom, Google Meet, montar grupos do WhatsApp para comunicar-se, para falar sobre trabalho, que nem no caso de vocês com as famílias e tudo mais. Isso é adaptação. Adaptação que vem a partir do quê? A partir de um problema. Tínhamos um problema e precisamos resolvê-los. Assim como aconteceu. Todos aqui hoje, o problema da internet, vivemos todo o tempo com situações, problemas. E temos que nos readaptar, temos que nos adequar. E esse processo de adaptação clama por reflexão. Clama para você, precisa o quê? Utilizar o recurso do ser humano, que é a imaginação. Pensar, como eu vou resolver essa situação? Quando nós estamos pensando em como resolver, nós estamos no movimento que nós chamamos de reflexão. O que é reflexão? Reflexão, acordamos, olhamos para o espelho, temos já uma reflexão de imagem. E o que acontece? A gente não gosta muito da cara como acordamos. E aí a gente começa a readequar. Dá uma arrumadinha, né? Peita o cabelo, né? Ajeita. Quer dizer, a reflexão, ela traz o movimento. Ela traz modificação. Ela traz transformação. E não estagnação. Infelizmente, por muito tempo, a escola muito pouco ensinou a pensar, a fazer perguntas, por exemplo. A escola nos preparou muito mais para responder. Não sei da escola de vocês, mas a minha foi modelo aula, ponto, e um ponto na lousa, copia. Na aula seguinte, prova, responde o questionário. E assim foi, né? E aí? E para fazer perguntas? Né? Tinha perguntas? Tinha. Mas qual era o nosso papel? O papel do aluno era responder, e não questionar, e não refutar. Pensar nisso, né, é emergencial hoje, na nossa sociedade. Uma sociedade globalizada, uma sociedade que clama por sujeitos pensantes. Uma sociedade que está aí, temos a tecnologia, mas ela só funciona graças ao homem. Graças ao homem saber pensar sobre aquele problema que possa vir a acontecer. Bom, eu tenho uma vivência, né? Eu fui professora de educação infantil por acho que 5 anos. Depois eu fui para a coordenação, gestão dessa escola de educação infantil por 12 anos. Saí da gestão, fui para a academia e comecei a minha pós-graduação, com mestrado, doutorado, e trabalhando no processo de formação de professores. E nessa jornada, nós nos deparamos, né, com o chão da fábrica, com o chão, né, o pé ali no chão da escola. Nós sabemos da dimensão da realidade, de muitas realidades, de muitas perspectivas, de muitas ideias, de muitos ideais
que ficam apenas, às vezes, no plano das palavras, muitos tentando executar, né? E isso nos ajuda também a repensar aquilo que nós vivemos, pelo menos eu, né? E eu tenho uma história, uma vivência que eu gosto sempre de elucidar. Quando eu era professora, eu não sei se eu falei, eu fui professora também do ensino fundamental. Naquela época ainda era primeira série. Eu iniciei como primeira série. E era com 7 anos, né? Eu fiz aquela tradicional experiência, ou melhor, experimento, do feijãozinho. Todo mundo conhece, certo? Feijãozinho que você vai lá, planta no copinho, coloca na janela para ver a germinação e tudo mais. Bom, tranquilo. Eu quis colocar, não sei, acho que já tinha alguma coisa em mim que queria incrementar alguma coisa, mas não sabia por onde, né? Tinha o desejo, mas não tinha muita, entre aspas, competência técnica para aquilo. É aquela ideia, você trabalha com o conteúdo, mas você não domina o conteúdo. Uhum. Hoje eu consigo fazer essa autorreflexão e essa autoanálise. Bom, aí o que aconteceu? Convidei os meus pequenos da primeira série para pegar um grupo de alunos e colocar o feijãozinho dentro do armário. Vamos colocar dentro do armário para ver o que acontece? Vamos. Bom. Naquela semana ia ser um feriado. Sabe aqueles final de semana que puxa o feriado? Tá, legal. Sábado, domingo, segunda. Chegou terça, fui para a escola. Eu sempre ia um pouquinho mais cedo, abri o armário e me dei de cara com os feijõezinhos do grupo que ali colocou. O que aconteceu? Aqueles feijõezinhos, adivinha? Imaginem. Criem uma imagem mental sobre aqueles feijõezinhos. Os maledetos cresceram imensamente. Estavam amarelos, pálidos, mas cresceram. Bom, olhei para a janela, me deparei com alguns feijões tentando sobreviver, alguns já falecidos, outros secos, esganiçados ali no algodãozinho. Olhei, tomei uma decisão. Eu não vou cair nessa, não. Gente, que feiura. Troquei os feijões. Meus alunos, que hoje, graças a Deus, né, pela vida, tem muitos médicos, engenheiros, eles que não saibam. Troquei e fiz de conta que nada aconteceu. Né? Aí eu pergunto para vocês, gente. O que fez eu tomar essa decisão? O que fez eu agir dessa maneira? Insegurança? Medo da frustração? Oi? Trabalhar com resultados? Deixar as crianças felizes? Ótimo. E a Pro também. Mas, imagina, que isso? Investigar, né? Imagina. Sim, não. Longe em querer investigar, longe em problematizar. Acho que aí começa. Né? Infelizmente, é esse o caminhar, né? Esse caminhar que até me levou, né, depois de estudos, no meu mestrado, onde eu fui investigar como que os professores lidavam com isso. Será que era só eu que era, né, cabeça vazia, frágil dessa forma, desse tanto? Né? E, infelizmente, não. Né? Eu descobri que o problema não era, a dificuldade não era só minha. Por quê? Nós viemos da mesma escola. Nós viemos de uma escola que ensina a responder.
Nós viemos de uma escola que tem uma história de vida, de formação, lá no ensino fundamental, até mesmo no médio, na graduação, de ser um respondente, né? E isso tudo, com certeza, reflete nos nossos posicionamentos, na nossa epistemologia, na maneira como nós encaramos como se dá o conhecimento, né? E a nossa tomada de consciência, ela vai em busca de resultados, vai em busca de, até mesmo, de querer entender por que o meu aluno não aprende, né? Eu fiz tudo, eu levei tanta coisa, e aí? Por que está dessa maneira? Por que ele não está respondendo, né? O desinteresse do aluno, o desinteresse da família, pouca formação, o que acontece com o meu aluno? E aí a gente começa a tentar enxergar esses contextos de aprendizagem da escola, desde a educação infantil. Quem é o meu aluno? Quem é a minha criança? Quais são as suas características? Quem é ele? Como que ele pensa? Como que ele processa? Como que ele se socializa? Como que ele interage para que eu consiga fazer a essência maior do ser professor, afetá-los. Fazer com que eles queiram aprender aquilo que ele tem que aprender. E aí nós vivemos nessa busca, que eu falo que nós professores, nós profissionais da educação, vamos aí generalizar, temos a dita tal da melodia do Paulo Freire, que precisa estar na nossa vida, a utopia. Acreditar que um dia vai dar certo, né? Que um dia as coisas vão acontecer, né? E que vai ser muito bom, porque nós caminhamos para isso, né? Independente da nossa história como alunos, como professores, gestores, nós desejamos isso, né? E quando nós desejamos, sabemos onde nós queremos chegar, né? As coisas ficam muito, muito mais fáceis, né? E nesse processo, né, falar de tomada de consciência, é como pensar. Muitas vezes nós entramos no automático, fazemos as coisas, puf, né? Faz e não percebe, vai dar aula, né? Trabalha com a criança, fez o planejamento, executa, avalia, registra, vai para o automático, né? E muito pouco a gente para pensar o como, o porquê. A ideia, hoje é muito falado, principalmente o pessoal da educação infantil, da escuta, né? A escuta ativa, que isso cabe também para o Fundamental 1, 2, ensino superior, relações humanas, né? A escuta ativa, né? De você não apenas escutar com o ouvido biológico, mas você ter a sensibilidade pedagógica de ir até o aluno, ouvir os ruídos, mas o silêncio também, né? E essa tomada de consciência, né, daquilo que nós fazemos no cotidiano é fundamental, né? Entrar nesse automático, né, como o andar. A gente anda, a gente nunca para pensar que eu uso um pé, depois o outro, depois o outro. A gente só vai parar para pensar isso quando a gente sofre um acidente. Eu passei por isso, tive um problema no pé, fiquei um tempo sem andar, e aí você tem que aprender a andar. Aí você começa a tomar consciência daquilo que você faz. É igual andar, é igual o engatinhar, né? Se eu perguntar para vocês, como que engatinha? Pergunta tosca, Andréia. Não, como que engatinha? Vocês conseguem? Um movimento primário, engatinhar. Pensa, fala aí com... A gente pega as duas mãos, coloca onde? Tem que ter o estímulo, tá. Mas aí eu engatinhei. E aí, como que eu faço? Como que é o movimento do engatinhar? O que está acontecendo aqui na cabeça de vocês?
imaginando, olha lá, né? Vocês estão pensando, as sinapses nervosas estão ativadas. Estamos pensando. E se eu perguntar para vocês, quer ver? No engatinhar, que letra você representaria? N, X ou Z? O bebê engatinhando. Não vou engatinhar aqui. N, X ou Z? N, X ou Z? Hã? N. Tem outra resposta? Tem outra? Não. Ah, depende da perspectiva espacial. Legal. Né? É aquele tradicional. As duas. O bem primitivo, bem tradicional. Convencional. N. N, X ou Z. Bom, vamos lá. Borbulhas. Não vou dar resposta. Então, vamos lá. Mas por que você não vai dar resposta, Andréia? Uai, porque eu quero que vocês pensem. Vou procurar no pai Google. Pode procurar. É a necessidade que levou você a buscar a resposta. Né? Você não foi buscar a resposta porque eu mandei, você foi porque você quis. Você está afetado a querer a resposta. É diferente. Bom, aí a pergunta, outra. E aí, o universo, ele sempre foi o que é hoje? Tamanho, forma, movimento? Hein, pessoal? O universo. Não? O universo teve mudanças. Tá, o que mais? O tamanho dele é maior, menor ou mesmo tanto? Hein? Se a gente for comparar da era dos dinossauros com hoje, é maior, menor ou tem o mesmo tanto? Então, olha lá. O universo, com certeza, né, ele continua no mesmo peso, na mesma medida, tivemos transformações. Lei de Lavoisier, não vem ao caso. Mas, olha lá, o universo muda, modifica-se, movimenta-se. Né? Por muito tempo, por muitos séculos, ficou enraizado na mente das pessoas que a Terra era o centro do universo. Aí, só lá no século XVI, um deles, né, Galileu Galilei, refutou. Espera aí, não é bem assim. Né? Nós temos o Sol, que é o centro do universo. A Terra é um feijãozinho perto da galáxia. Né? E tudo isso mostra para a gente que esse movimento, essas modificações, né, que o universo, o homem teve durante todo esse tempo de pensar e tudo mais, aí nós começamos a refletir. E o homem? Por muito tempo, ele apenas queria sobreviver. Sobreviver. Ele lutava para sobreviver, o homem das cavernas. E aí passou o tempo, ele não queria mais só sobreviver, ele queria também viver bem, viver melhor. Aí ele queria o quê? Ele precisou inventar roda, fogo, aí ele foi evoluindo de acordo com o quê? Com as necessidades. O homem, nasci, sou um ser social. Se eu sou um ser social, né, o homem dentro desse
mundo em constante mudança, ele vai o quê? Também criando problemas sociais. Quem assistiu aquele filme, como que é? Os Deuses Devem Estar Loucos? Lembra? Um filme antigo, que aí o cara joga uma garrafa de Coca-Cola pela janela do avião, numa tribo lá, afro-indígena, não lembro, arborígena, né? É fantástico. Quem não assistiu no YouTube tem, antigo, mas ele mostra muito isso, né? Vivemos também problemas sociais e precisamos saber lidar com esses problemas sociais, né? A escola é, por excelência, a primeira instituição social das nossas crianças, da nossa vida. E aí, a escola é o quê? É o berço de tudo o que vai acontecer, né? Então, olha lá, primeira coisa, de que escola que nós vamos, de que educação que nós vamos falar? Nós não vamos falar da educação do Alcorão, nós vamos falar da escola que está em movimento, que está realmente buscando ir ao encontro dessa criança, desse aluno do século XXI. Hoje virou um jargão, né? A escola do século XIX, professor do século XX, a escola do século XXI. Já cansamos, tá? Mas e aí? Como é que nós realmente legitimamos o movimento dentro da escola para que essa minha criança ela se aproxime daquilo que ela precisa aprender? Para que ela consiga fazer realmente acontecer. Toda e qualquer escola tem os seus objetivos, né? Se eu perguntar para vocês, o que escola que vocês desejam? A resposta vem como um hino. Crianças autônomas, críticas, pessoas solidárias e cooperativas, pensantes. Então, ótimo. Leitores, né? Perfeito. Mas e aí? O que nós fazemos para isso? Como é que nós lidamos no cotidiano com estratégias que sejam realmente coerentes com esses propósitos? Quando nós falamos da autonomia, por exemplo, autonomia não é simplesmente fazer o que quer. Autonomia no conceito de que eu faço, mas eu faço não para o meu bel prazer, mas para o bem da coletividade, pensando no outro. Não é só ter iniciativa, não basta ter iniciativa. Eu preciso ter iniciativa para que aquilo que eu faço, ele seja para o bem do outro, né? Então, a autonomia caminha com a cooperação, fazer com o outro. E é essa escola que nós precisamos conversar. É essa escola que hoje, né, principalmente aí com a pandemia, trouxe esse ruído, né, de que, olha, os nossos alunos vão ter defasagens de aprendizagem. Mas até que ponto realmente essas defasagens, de repente, já estavam acontecendo? Será que eles sabiam estudar? Será que eles tinham a autonomia de saber, por exemplo, desenvolver um tema, uma investigação, né, algo assim? Será que ele já tinha vivenciado aquela situação metodológica, né? Então, pensando nessa escola que está em constante modificação, essa escola que está sempre buscando ir ao encontro e não de encontro com a criança e o aluno. Uma escola que tem o compromisso com a aprendizagem. Só que essa aprendizagem é do aluno, é da criança e não do professor. Os gestores da educação infantil, né? Às vezes eu faço supervisão em algumas escolas também, nos projetos nossos lá da Unicamp, e aí eu entro nas escolas de educação infantil e me deparo com aquelas mãozinhas que viram borboleta, árvores e tudo mais. Aí eu começo a pensar, quem é que pensou de transformar duas mãozinhas em um
em um aquário, né, com vários peixes, dentro de um aquário. Foi o professor. Né? A criança adora, sim, a criança ama, mas quem pensou naquilo? Foi a professora. E por pura, o que nós chamamos de pura ingenuidade pedagógica. Ingenuidade, assim, eles gostam de fazer isso. Né? Mas e aí? Até que ponto ações como essas realmente vão ao encontro do conceito de uma criança competente, potente, uma criança que pensa, uma criança que se articula? Quando eu vou fazer, por exemplo, lá no Fundamental, leitura. Vamos lá fazer uma leitura, estudar um determinado assunto de geografia, história. Como o meu aluno estuda? Eu confesso para vocês que eu fui aprender a fazer resumo no mestrado. Que a gente tinha que fazer lá nas disciplinas. Né? Eu não sabia fazer. Na faculdade, eu acho que eu enganei a professora o tempo todo. Né? Porque quando eu fui fazer o meu resumo, entreguei para a minha orientadora, ela chacoteou. Falou, não, peraí, vamos sentar, vamos estudar metodologia, não é isso que é resumo. Então, olha lá, a escola, ela tem o seu compromisso com os conteúdos. Os conteúdos não podem, em hipótese alguma, se esvaziar. Ela não pode ser conteudista. Mas como lidar com o conteúdo é a diferença. É isso que nós vamos tentar conversar nessa relação interdisciplinar e interrelacional. Né? Não é esvaziar o conteúdo. Né? O Hamilton Werneck, faço de conta que eu ensino e você faz de conta que aprende. Né? Não é bem por aí, é muito pelo contrário. Nós temos, sim, um compromisso com a aprendizagem. O aluno sabe estudar? Ele precisa aprender. Ele tem que fazer uma leitura inicial, aquela leitura, às vezes, de primeira mão. Né? Aí ele vai ter que fazer a segunda leitura já fazendo anotações, rabiscando, questionando, fazendo perguntas, uma leitura que o aluno realmente dialogue com aquele texto. Né? Assim como nós estudamos. E se for possível, ótimo, maravilhoso, faça a terceira leitura. Mas ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo fazer resumo. Mas a criança precisa aprender a estudar. Ela precisa aprender. Né? Educação infantil. Às vezes, nós não vamos fazer treino de coordenação motora. Perfeito, realmente. Não vamos fazer. Mas a criança não pode criar hábitos errados. Por exemplo, fazer o 8 com 2 bolinhas. Né? Então, o olhar do professor, né, ele vai fazer um registro que seja significativo para ele, né, e aí ele vai criar a habilidade, vai criar o vício da habilidade manual com 2 bolinhas. Né? Então, aí ele vai precisar de quem? Do professor para fazer uma intervenção positiva. O que é uma intervenção positiva? Trazer experiências para ele, para que ele possa se apropriar daquela habilidade manual. Porque ninguém nasceu sabendo. Né? Infelizmente, o construtivismo, eu falo que ele chegou pela porta dos fundos. Né? Não pode corrigir, não pode chamar atenção. Aonde está escrito isso? Eu faço parte do Laboratório de Psicologia Genética, estudamos Piaget profundamente, Vygotsky profundamente. Ele, muito pelo contrário, ele fala que, para que o sujeito aprenda, estabeleça relações, ele precisa ser corrigido, é conhecimento social. Ninguém nasce sabendo que casa escreve com S, e não com Z. O sujeito construiu o sistema de organização das palavras, o sistema de escrito, ótimo. Chegou no convencional, alguém tem que ensinar. Este banco é amarelo. Aí ele falou que é azul. Não é azul, é amarelo. Né? É amarelo. Então, eu não posso cair na simplicidade de achar que a criança aprende, que ela é uma florzinha, que precisa ser cuidada, e que
deixa ela lá, que ela... Não, o contrário. A gente só vai colher o que semeia. E o semear é o papel do professor. Esse é o papel da escola. O papel da escola é afetar o aluno para a aprendizagem. Para essa aprendizagem que é tão cara, tão cara. E nós vamos ver que, né, hoje nós estamos na era tecnológica, hoje não se fala mais na sociedade 4.0. Sociedade 4.0 era aquela sociedade que falava muito da compra, do shopping, da produção e tudo mais. Não. Hoje, né, isso é uma terminologia do Japão, fala da sociedade 5.0, que é a sociedade não apenas da produção, mas da humanização. E esse é o papel da escola. Tiago Mendes fala, em terra de robôs, quem tem coração é rei. E é isso, né? Então não basta, né, a tecnologia. O que é a tecnologia? Nós temos um professor na Unicamp, não sei se vocês conhecem, o Dirceu da Silva, ele é fantástico. Primeira aula, ele começou a falar, deu uma atividade sobre resolver um problema de uma moeda que caiu num bueiro. Nós ficamos um olhando para a cara do outro, né? Tecnologia. Aí ele desconstruiu totalmente o nosso conceito de tecnologia. Tecnologia nesse conceito de que eu tenho que resolver um problema. A tecnologia lá, ela serve para nos... Qual é o nosso problema? Vamos ter que passar o encontro para toda a rede de professores da rede de Lençóis Paulista? Como? A tecnologia sustenta. Hoje nós temos aí, né, com primazia, os streamings e tudo mais, que favorece isso. Isso é a tecnologia. Tecnologia quando eu vou para o banheiro e quebra meu zíper. Eu tenho tecnologia. Tecnologia é criação. Aí eu vou, pego um clips, dou um jeitinho, tal, não é assim? Então, tecnologia não é simplesmente internet, tecnologia não é simplesmente computador, celular. Se eu perguntar aqui, quem não tem celular? Quem não tem? Todos têm. Quer dizer, todo mundo tem a resposta na mão. Todo mundo tem a informação aí. Está todo mundo com a informação. Só que informação não é conhecimento. A escola precisa lidar com a aprendizagem. Transformar essa informação que todo mundo tem na mão, realmente em aprendizagem. E a aprendizagem que vai me suscitar a capacidade para resolver os problemas. Uma escola que busca realmente alimentar a capacidade criadora do ser humano, que é a capacidade de imaginação. Imaginar, né? E é essa escola. Olha lá, eu trago 2 textos. Eu vou ler para vocês. Acho que é mais fácil eu ler aqui. Toca o sinal na escola X, informando que a aula vai começar. O professor caminha para a sua turma. A turma, em 1970, tem 35 alunos. A aula começa. O professor coloca no quadro um resumo sobre o conteúdo de conjuntos numéricos. Em seguida, pede para os alunos copiarem. Enquanto isso, faz a chamada da turma. Passados 15 minutos, ele explica tudo o que foi colocado no quadro e pede para os alunos abrirem o livro e resolverem os exercícios da página. 30 minutos depois, o professor corrige no quadro as atividades. Durante a correção, havia alunos conversando, um dormindo e alguns acompanhando a explicação. 5 minutos depois, toca novamente o sinal. A aula termina. Vamos lá um pouquinho mais para frente? Toca o sinal da escola Y. O professor de ciências já está na sala de aula. Está hoje com 28 alunos. O professor, em 2025, liga o projetor, a aula já está no quadro branco. Os alunos acompanham as explicações dos slides. Passados 20 minutos, o professor avisa que não precisam copiar os slides, pois será enviada para o e-mail dos estudantes uma cópia do arquivo da aula.
a professora pede aos alunos que liguem seus computadores, acessem o livro digital e resolvam as questões das páginas 132 e 133. Eles têm 30 minutos para concluir as atividades. Nesse período, foi observado que alguns acessaram sites de redes sociais em vez do livro digital. Outros estavam perguntando as respostas para o colega ao lado. Alguns faziam atividade, conforme a orientação, e uns 3 alunos entraram no seu e-mail, a fim de baixar o arquivo da aula e consultá-lo para realizar os exercícios. O professor projeta no quadro branco a correção das atividades. Toca o sinal e a aula termina. Nossa, que alunas brilhantes. Nem perguntei, que fantástico. E aí, tem diferença? Diferença na tecnologia. Recursos. Parafernália tecnológica. São importantes? São, mas ela por si só não basta. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ai, deixa eu tomar um golinho. Bom, esses 2 trechos aí traz uma provocação muito importante, né, da gente repensar isso, né, repensar, assim como as nossas escolas, né, que eu comecei falando para vocês aqui, no nosso encontro de hoje. Né, até que ponto nós não reproduzimos apenas, né, as nossas experiências. As nossas experiências, muitas vezes, elas ainda fazem parte, até mesmo da nossa postura, da nossa perspectiva. E aí nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, nós temos aí, vamos lembrar o mito de do tempo, né? Cronos e Kairos. Né? Ele está evidente, os 2. Cronos, o tempo relógio. Tempo, cronômetro, cronos. E o Kairos, o contrário. Ele, infelizmente, ele não está presente. O Kairos é o contrário do Cronos. O Kairos é o tempo de qualidade, é o tempo da vida daquilo que eu faço. É a vida do encantamento, é a vida das maravilhas. Nós precisamos nos esforçar muito. Falo que professor pede muito esforço, muita perseverança, para transformar a escola em laboratórios e não em auditórios. Né? Esse é o grande X da questão. Até que ponto nós não estamos muito mais sendo o auditório do que um laboratório, onde a criança experimenta, onde a criança testa, onde a criança contesta, onde a criança pensa, onde a criança realmente desenvolve a sua aprendizagem, de acordo com os interesses, de acordo com suas possibilidades. Ah, Andréia, falar aí é muito fácil. Sim, nós sabemos. Por isso que pede muito esforço, pede muita perseverança. Né? Nada se constrói, nada se reconstrói no raiar do sol, da noite para o dia, no estalar dos dedos. Né? O que nós precisamos é estar constantemente naquele estado, que eu falei inicial, de reflexão. O que eu fiz hoje? Né? A Madalena Freire fala, eu gosto muito da expressão dela, estar sempre em vigília. Vigília. Né? Os cristãos aí sabem, vigília. Vigília é estar acordado. É estar atento. Atento a quê? Aos nossos objetivos. Se eu me proponho por exemplo, mesmo na educação infantil, pré-escola, vamos colocar, ou nas séries iniciais do fundamental, séries finais, os nossos alunos, eles têm conhecimento, contato, interação com os objetivos de aprendizagem do professor? Ele sabe o que e por que vai ter aquela aula hoje? Né? Começa por aí. Né? A interação do professor com o aluno, do aluno com o conteúdo que o professor vai trabalhar, dele saber o que vai acontecer e onde ele tem que chegar.
Se eu não, a história da Alice no país, se eu quando chegar, você pode ir para qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa, ir para qualquer caminho, né? Mas você precisa saber onde chegar. E o nosso aluno também precisa saber. O que não estou falando literalmente de expectativas de aprendizagem, mas ele tem que saber o que ele precisa, qual o objetivo daquela proposta de trabalho, qual o objetivo daquela atividade. Né? E é isso que eu vou tentar também conversar com vocês. Qual que é a diferença de atividade e de experiência? É outro X da questão. Bom, aí, né, tem a grande máquina, né, a nossa grande máquina que faz isso tudo acontecer, que é o cérebro. E aí vem o conceito de aprendizagem. Né? Nós, professores, gestores, lidamos com o quê? Qual que é a matéria-prima do nosso trabalho? É a aprendizagem, é o conhecimento. Né? Então, assim como o farmacêutico tem a sua matéria-prima, são os sais para fazer o remédio, o professor tem a matéria-prima, é o conhecimento. E esse conhecimento vai favorecer o quê? A aprendizagem dos nossos alunos. Essa aprendizagem é do aluno e não meramente do professor. Né? Então, não é por transmissão, mas é por interação. Interagir não é estar ao lado do aluno, é estar com o aluno. Né? É estar pensando com o aluno, caminhar, às vezes até mesmo nas hipóteses que eles levantam em determinadas situações. Né? A questão do erro, aprendizagem, poderia colocar aqui, né, simplesmente aprendizagem e erro. O erro, infelizmente, ainda é visto por alguns colegas como um pecado mortal. E ao contrário, o erro é o início de um processo de aprendizagem. O ruim é errar e ficar no erro. Errou. Por que errou? Por que te fez pensar dessa maneira? Né? Como que você fez para resolver dessa forma? Né? Qual o caminho que você percorreu para fazer isso? Pegar um desenho de uma criança, legal. Que lindo! Basta? Não. Nossa, você encheu essa folha de vermelho, amarelo, me deu até a impressão que é um sol muito quente. Conta para mim a história do seu desenho. Né? Errou um problema de matemática, errou uma resposta de história, geografia. Por que você colocou essa data? O que essa data representa para você? Ah, Andréia, mas eu tenho 32 alunos na sala, Andréia. Como que eu vou falar isso com os meus 32 alunos? Tem 2 inclusões ainda. Né? O mantra pede esforço, pede perseverança. Alguma coisa. Se hoje eu pego 3, amanhã eu pego mais 4, depois eu pego 2, depois eu pego 3, em algum lugar eu vou chegar. Mas eu preciso fazer a vigília. Estar atento, estar acordado em relação a como que está o processo de aprendizagem do meu aluno. Às vezes ele não aprende 10, mas ele conseguiu alcançar 2. E desses 2, a partir do que ele já sabe, a partir de como ele estabelece as relações mentais, eu vou poder criar estratégias para que ele chegue pelo menos no 5. Essa é a nossa responsabilidade. A aprendizagem é um processo do aprendiz e não do professor. Bom, falar dessa escola reflexiva, essa escola que vive para o aluno do século XXI, nós temos hoje, desde 2017, a Base Nacional Comum Curricular, que traz conceitos muito importantes. Né? Um dos conceitos é isso, é essa ideia de ser um currículo interrelacional na educação infantil. Nós temos os campos de experiência, que eles não podem ser interpretados atomicamente, separadamente, mas num contexto interrelacional. Para isso, eu preciso ter
um professor com a sensibilidade pedagógica de enxergar esses campos de experiência interrelacionando em todas as ações educativas que as crianças vivenciam no cotidiano das escolas. Então, por exemplo, a proposta dos campos de experiência, ela é relacional, ou seja, o conhecimento é produzido na interação entre a criança e o mundo, entre os adultos e as crianças, entre as crianças e outras crianças. E essa interação é isso. Assim como no fundamental nós estamos falando de significatividade, no infantil também. Por que eu ensino? Porque é importante, por exemplo, trabalhar círculo, nomes das formas geométricas. Círculo, quadrado, retângulo. Tá. Para quê? Só para nomear? Serve para quê? Círculo, quadrado, retângulo. Ele está em que dimensão lá dos campos de experiência? Nós vamos encontrar lá no espaço-tempo, transformações. Nossa, eu que escrevi, eu já estou pirando aqui. Então, olha lá, eu preciso enxergar, quando eu vou pedir para a criança guardar a caixa os brinquedos, as formas geométricas dos blocos lógicos, como ele vai guardar aquilo dentro da caixa? É noção de espaço? Ah, só os blocos lógicos? Vamos arrumar a mala para viajar? Formas geométricas, né? Então, a significatividade significa esse âmbito relacional. O professor enxergar que, quando a criança produz desenho, não é só criação e tudo mais, eu estou produzindo textos. Porque quando ele vai contar para mim, ele vai contar a história do desenho dele. Conta a história do seu desenho. Porque muitas vezes o professor fica assim, isso daqui é meu pai, isso daqui é o carrinho, isso daqui é o avião, isso daqui é meu irmão, e ainda escreve em cima. Opa, pera, é uma obra, é uma criação, tem uma história. E a criança precisa contar para você essa história. Olha lá, estou produzindo texto com criança de 3 anos de idade. Né? Ah, precisa escrever? Não precisa escrever, mas ele está exercitando o quê? O pensar. Ele está... A princípio, as histórias dele começa falando do pato, depois ele fala do caminhão, e aí ele vai para o aeroporto. Não tem muita lógica, não tem problema. Ele está em processo, ele está em desenvolvimento. Né? Quer dizer, ele só vai aperfeiçoar quanto mais ele fizer. Quem faz terapia, como que a gente vai melhorando? Porque a gente vai falando, vai tomando consciência. O tomar consciência é isso. E a criança vai tomando consciência da sua capacidade de produzir textos. E não frases, palavras isoladas. Essa é a diferença. Então, o interrelacional, né, essa escola que valoriza, que acredita na infância, que acredita nos contextos de aprendizagem, que a aprendizagem não acontece na mesinha, mas que vai acontecer em todos os espaços, em todos os tempos, né, com uma diversidade de materiais. Né, e essa capacidade que a criança tem, ela tem uma capacidade potencializadora imensa, mas ela é dependente do adulto. Dependente na essência de que ela precisa de um adulto que organize. Aí eu tenho protagonismo. Ah, tá, tem o protagonismo. O protagonismo da criança. A criança é o centro. Não significa que é ela que vai conduzir, mas é o que ela faz, como ela faz, vai me dar pistas para eu seguir adiante. Aí volta a vigília. O professor saber observar, estar atento e não apenas olhar, mas fazer uma leitura realmente que interprete o que a minha criança já consegue fazer. Porque aquilo que ela já consegue fazer, eu posso trazer outras situações que sejam tão ou mais desafiadoras para ela. Eu tive nas minhas andanças no Ministério da Educação, né, não vou citar nomes, mas teve uma lá da chefia do Ministério da época, que virou assim, imagina que nós vamos desembolsar R$1 sequer
para a formação de pessoas que sacodem chocalho com bebês. Bom, imagina, eu estava escrevendo minha tese de doutorado, que era de creche. Aí você se contém, né? Você tem que usar todo o exercício de tolerância, uma vontade enorme de ir no banheiro, porque senão você faz besteira ali naquela hora, né? Para você respirar e continuar. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso, né? Que não precisa investimento para sacudir chocalho para bebê, né? Sendo que os 3 primeiros anos de vida é onde tudo acontece, né? Quantos adultos mal resolvidos, quantos adultos com problemas intensamente significativos, intelectualmente, moralmente, socialmente, afetivamente, e a raiz está ali, nos 3 primeiros anos de vida. A importância desses anos, né, desde o nascimento, eu faço lá a anamnese com os pais, eu tenho lá a nota de Apgar da criança. Para que isso? Faz diferença? Faz, porque ela pode ser um indicador. O cérebro é como... Quem já mandou compartimentalizar o sistema do seu computador? É compartimentalizar? É isso? Sistema, você não tem lá, sistema, desfragmentar o disco, aí tem também. Aí você faz, aí ele arruma as janelinhas e fica um monte de janelinha branca, que são os espaços vazios da sua memória. A mente humana é da mesma coisa. Esses espaços vazios são chamados lacunas. Aquilo que eu não aprendi no tempo certo, aquilo que eu não vivi de um modo que seja realmente exitoso para mim, vai fazer falta. Ficam lacunas. E aí, a síndrome do encaminhamento impera, né? As crianças com as tais dificuldades de aprendizagem em avalanche, né? Então, nós fizemos uma pesquisa na cidade de Amparo, interior aqui de São Paulo, vocês devem conhecer, isso há uns 10 anos atrás. Gente, vou contar um segredo, 53% das crianças da rede encaminhadas. Da rede, desde a educação infantil. Aí você começa a pensar, não é possível, a água da cidade está com problema? Ou é o olhar de quem está lidando com a nossa criança, quem está alimentando a sede da nossa criança, que não está legal? Aí vem a responsabilidade de políticas públicas, de criar processos de formação, para quê? Para que esse olhar seja realmente um olhar comprometido com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, e não com meras notas, meros resultados, com trabalhar com memorização. Quais são os afluentes do Rio Amazonas? Quais são os elementos químicos da tabela periódica, gente? Quem lembra? Hoje nós usamos muito, pelo menos, 5 elementos da tabela periódica. Quem fala para mim? Hã? Lembra que a gente cantava até música para decorar, né? Hã? Oxigênio, tranquilo. Não, o que nós usamos ali no dia a dia. Oxigênio. Sódio. Olha, o sódio. Gente, por que não ensinaram nós lá que esse mardito fazia tanto mal para o crescimento lateral da gente, frontal? Né? Só ensinaram o sódio. Agora, o que esse negócio faz, ninguém ensinou. Então, a culpa é dele, só dele, tá? Não é é só do sódio. É culpa de que o professor não ensinou. Eu lembro que era o professor Marcos, de Química. Culpa do Marcos, que não ensinou que o sódio engorda. Bom, mas o quanto é importante a gente perceber que a necessidade de fazer
que a aprendizagem seja útil, desde a educação infantil. E hoje nós temos também, dentro do ensino fundamental, com o documento normativo, uma proposta que está aí também valorizando intensamente o caráter interdisciplinar. Porque trabalhar com competência clama essa relação. Não é competência, não é só fazer o exercício, mas eu preciso saber fazer o porquê daquele exercício. Aonde ele cabe, por que ele cabe? A competência clama para eu levar para o cotidiano aqueles conteúdos. Não adianta o professor querer que o aluno decore os nomes dos ossos do corpo humano, desenhe o caminho da corrente sanguínea, ou decore todas as conjunções verbais, se ele não sabe utilizar isso. Onde eu uso o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito? Aonde está isso? Cadê o jornal? Cadê a revista na sala de aula? O livro, ele traz o conteúdo e ele alimenta isso. Mas o que eu preciso é cutucar, refutar aquilo ali, para que ele não seja sagrado. O conteúdo que nós não podemos, em hipótese alguma, é esvaziá-lo. O que eu preciso é fazer desse conteúdo ele seja significativo. Aí você vai falar assim, mas Andréia, não dá o tempo, né? Olha o Cronos aí sendo... Gente, vamos para o Kairos. Vamos para o Kairos. O Crono eu sei, são 50 minutos de aula, são 30 minutos de parque, ele existe. Mas se apropriem em termos de relação, de interação com o Kairos, com esse tempo de qualidade. Ele vai ser muito mais útil, né? Discutir aquilo que está no livro, junto com o aluno, por onde, como e onde está isso na vida, esse pretérito mais que perfeito. Onde está isso? Aonde ele está? Meu filho, ele estudou engenharia e eu vivo pentelhando ele, porque já faz algum tempo que eu estou tentando entender por que me ensinaram raiz quadrada. Mas eu não tenho nenhum esquema ainda que me ajude a compreender raiz quadrada. É a mesma coisa, eu tenho 1,83 m, sou uma mulher grande, uma grande mulher. Você pedir para eu trocar a lâmpada aqui. Há controvérsias. Então, eu sou alta, mas para eu trocar a lâmpada eu preciso do quê? Escada. Para o meu aluno aprender aquilo que ele não está dando conta, ele não precisa da escada, ele precisa de você, professor. Ele precisa de você, professor, para iluminar, para trazer um esquema, aquilo que ele já sabe, mais próximo daquilo que ele não sabe. E quem vai conseguir fazer isso é você, professor. É a sua paciência, é o seu encantamento, a sua generosidade, como professor, como profissional, que realmente acredita que o seu aluno é capaz e pode vir a aprender. Então, olha lá, essa proposta interdisciplinar exige aí uma visão de uma escola criativa, ousada e com uma criação nova de divisão do saber, pois a especificidade de cada conteúdo precisa ser informado paralelamente à sua integração, num todo harmonioso e significativo. Desenvolver atitudes de busca, de pesquisa. Pesquisa. Eu lembro, não sei vocês, as minhas experiências com pesquisa são terríveis. Eu lembro que o professor pedia lá, fazer uma pesquisa de Tiradentes. A minha mãe e meu pai não tinham condições financeiras para ter a Barça. Não tinha Barça, não tinha Conhecer, não tinha Delta. Tinha que pegar simplesmente a folha de papel ao maço e descer para a biblioteca municipal.
E a Andréia ia lá para a biblioteca, né, sozinha, né, tranquila, ia lá, pedia para a bibliotecária, ela dava uma fichinha, a gente ia lá, pegava o livro e ia para uma outra sala. E aí começava. Copiava. Cansava, gente, pulava 2 parágrafos. Copiava. A professora mandou 2 folhas de papel ao maço escrita, usava aquelas letras gigantescas, né? Bom, acabou, deu, ponto final, acabou. Ia para casa, fazer o mais gostoso, a capa do trabalho. Ai, que delícia! A capa, aí você pedia as moedinhas para a mãe para comprar glitter, colocava glitter, né? Se não tinha dinheiro aquela semana, não tinha nem moedinha, fazia aquele pozinho com lápis. Fazia com a faca. Que estilete, amiga! Que estilete! Era faca mesmo. Faquinha assim, fazia aquele pozinho. Fazia isso. Nossa, era uma maravilha. Entregava o show, o trabalho. Aí, tirava 10. Coitada, minhas professoras. Eu juro mesmo, gente, que coisa. E hoje a gente tem consciência disso, fala, gente, elas não liam aquilo. Elas não liam. Porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu estava copiando. Eu pulava, fazia rápido. Pulava 2 linhas para colocar um subtítulo. Bom, hoje, como que são as pesquisas? Ctrl V. E aí eu chego na faculdade, na graduação, na pós-graduação, e me deparo com essa cena. Culpa da aluna? Não. Culpa de uma história. Se for procurar culpado, é toda a história da jornada de processo de formação daquele professor. E o quanto isso é difícil. Olha lá, mais uma vez. Quer dizer, o tema faz uma pesquisa sobre Tiradentes. Eu tenho um problema. Quem aqui fez pedagogia, fez iniciação científica, fez TCC. Todo e qualquer TCC tem um problema. Começa por aí. Gente, tem que ter um problema. Esse problema suscita objetivos específicos, quer dizer, outras coisas para se buscar relacionado com aquele problema. E o professor precisa criar estratégias para que a criança esteja envolvida naquela pesquisa, que ela tenha realmente o pertencimento daquele assunto, que ela não seja uma copista, mas que ela seja uma criadora. Que ela seja realmente uma criadora, aquela que escreve, aquela que fala, que argumenta, que dialoga. Isso é competência, isso é um caráter interdisciplinar. Matemática não é só exercício. Vamos fazer uma pesquisa de quantos %, vamos fazer uma pesquisa de 1/3 da população ou da nossa escola, vocês vão ter que fazer uma entrevista. Quer dizer, as crianças precisam utilizar os conteúdos, mas atribuir significado. Hoje nós temos as metodologias ativas que vieram como uma enxurrada nas lives da pandemia, e que precisa, essa herança nós não podemos descartá-las. Temos lá a metodologia de projetos, arcos de Mangarés, temos lá solução de problemas, temos diversas metodologias que precisam ser apropriadas no cotidiano da escola. E é isso que nós precisamos, olha lá, da transformação, construção, investigação e descoberta. Portanto, o mundo já não é visto como um quebra-cabeça desmontado. Não dá para ver matemática separado, não dá para ver campos de experiência, 1 dia 5 dias na semana. Cada dia trabalhar com 1. Não dá. Não é atomizado, o cérebro não é atomizado.
As coisas acontecem holisticamente, interrelacional, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Né? Não vamos entrar nesse mérito da complexidade de Morin, né? Esse é outro assunto, mas o quanto é importante nós não perdermos de vista essa holística no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Não pode ser quebra-cabeças desmontados. Né? O caderno de matemática, tá, mas esse caderno de matemática, eu vou usar ele também em história. O professor que vai tentar criar estratégias para dialogar esses conteúdos. Né? O conteúdo está ali, mas o mecanismo, o movimento que esse conteúdo vai ter para afetar o aluno, quem vai provocar é o professor. Aí entra em cena um protagonismo do professor. Aí entra em cena o que nós também chamamos de competência técnica do nosso professor. Ele saber também o que ele está fazendo e saber por que ele está fazendo e como que ele vai fazer. Bom, tem uma frase da Ivani, que eu gosto muito: se há interdisciplinaridade, há encontro. E a educação só tem sentido no encontro. A educação só tem sentido na mutualidade, numa relação educador-educando, em que haja reciprocidade, amizade e respeito mútuo. Né? Então, enxergar uma escola, um lugar de encontros. Né? Encontros esses, é lógico, dentro de uma sala, eu falo que é uma sopa de valores, aqui mesmo. Né? Tem uns mais, outros menos, tem famílias com os pais mais conectados, outras com menos, outras com pais que não estão nem aí, tem de tudo. Tem crianças, adolescentes que falam palavrões que nem falam água, e tem a vida do professor, a religião do professor, os princípios do professor. Né? Olha quanta coisa, esse encontro. E esse encontro tem que ser discutido, conversado. Né? Não é um mar de rosas. Eu falo que a escola é como se fosse uma panela com óleo quente. E aí você joga as pipocas. O que acontece? Ploque, 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 ploque. Aí vem a mãe e fala assim: mas em casa ele não é assim, não. Não é isso? Por quê? Ele tem dupla personalidade, ele mente? Não. Nós temos vida privada e vida social. Certo? Sim, todo mundo chega em casa, tem comportamento social diferente. As meninas, a gente tira o sutiã, não é? Tira o sapato, né? Põe o chinelão de dedo, a havaiana, não é? Eu viajo, né? Assim, agora que a gente está voltando. Vou tirando as joias, vou tirando tudo. Aí eu morro de medo, um dia a polícia vai me parar, e como que eu vou estar? Né? E as crianças também são assim, chegam em casa, eles têm outros comportamentos. Né? Então, não é que aí em casa ele não é. E aí nós precisamos o quê? Fazer uma leitura daquela família. Não por julgamento, não por fazer delação. Olha, o seu filho está batendo em todo mundo, está desrespeitando o professor. Mas investigar o que está acontecendo ali. Para que eu possa fazer intervenções. Porque a escola é a primeira instituição social daquelas crianças e adolescentes. Muitas vezes é naquela escola que ele vai aprender polidez. Falar, por favor, obrigada, com licença, me desculpe. Tem criança que nunca ouviu falar por favor. Nunca ouviu falar desculpa. Então, é na escola que ele vai ter que viver as melhores horas da vida dele. É na escola que ele vai ter que enxergar, ver e conviver os melhores, ou melhor, os modelos de humanidade mais positivo possível. Agora, se ele está num ambiente em que existe coerção, coação,
situações vexatórias, é lógico que vai complicar. Mas só podia ser você, né, Rafael? De novo, já falei. Vai ficar mexendo aí com o caderno? As duas lá no fundo. Não é? Porque eu, Andréia, estou aqui agora. Sou o adulto da relação. Se eu saio daqui e sento ali, onde a Ana está sentada, eu mudei. O botãozinho, o aluno engatou. Aí eu começo a conversar com a colega. E eu não paro. Cutuco. Olha, é normal. Se fosse na sala. O que foi? É cruzar a perna. Tem formiga, não para de cruzar a perna, por quê? Está com algum problema? E as duas matracas lá no fundo, vai falar até que horas? Vou chamar o seu pai, hein? Não vai ter formatura, não vai ter saída esse ano, vai ficar sem educação física. Então, as relações interpessoais, muitas vezes, elas ficam confusas. Né? E aí nós, por ingenuidade, damos tiro no próprio pé. Não é fácil. O mantra pede esforço, pede perseverança. Mas eu preciso ser coerente com os propósitos de uma educação realmente reflexiva. Bom, aí eu tenho esses princípios da escola do século XXI. Eu estou com o meu tempo, nem sei. Estou falando, é mais uma hora, né? Não? Quanto tempo eu tenho? Tá, então vou seguir um pouquinho. Então, olha lá. Competência, que eu já conversei bastante com vocês sobre essa ideia de competência, pesquisa também, criação, gosto muito de falar da criação, criatividade não é dom, não existe dom, ninguém nasce. A gente nasce com prazer de fazer e aí a gente desenvolve aquilo. A criança nasceu com o dom de desenhar. Não, ela gosta de desenhar e aquilo que eu gosto de fazer, eu exercito e faço mais. Criança que gosta de desenhar tem desenho para a casa inteira. Ela desenha em qualquer espacinho, qualquer buraco ela está desenhando. Né? Por quê? Ela vai aperfeiçoando isso. Nós, gente, o ser humano é um projeto inacabado. Estamos o quê? Sempre em evolução. E aí eu preciso de um ambiente que seja solicitador às minhas capacidades, e não um ambiente de estagnação. Porque se calar a minha capacidade criadora, vai calar a minha capacidade de aprendizagem. Acaba sendo o efeito dominó. Viver experiências. Hoje a palavra experiência está muito forte. O que é experiência? Larossa fala. Experiência não é aquilo que passa, é aquilo que fica. E esse conceito está sendo muito discutido no infantil, mas precisa ser discutido com o ser humano. Nós vivemos. Quem aqui não tem boas lembranças das suas experiências de infância? Experiência é aquilo que fica, seja positivo ou negativo. Experiência, realmente, é aquilo que a gente consegue potencializar no processo de construção do conhecimento. E outro ingrediente fundamental é o colaborar, o compartilhar. A pandemia nos tirou essa possibilidade de interagir por muito tempo. Interagir, trocar ideias. Então, o quanto que, uma das coisas que nós falamos tanto nas discussões até lá na ANEBI, do ensino híbrido, a importância das competências socioemocionais. Falar dessas competências socioemocionais é mais do que necessário. A sociedade 5.0 aí, da humanização, a empatia. Empatia não apenas sentir o que o outro sente. Tem certas coisas que a gente nunca vai sentir o que a mãe daquele angolano sentiu. Ninguém sente isso. Agora, eu preciso ser empático àquilo. Ser empático é respeitar aquilo, é ouvir aquilo, é perceber. O professor precisa ter empatia. Como se eu não tenho empatia, eu vou suscitar a empatia no meu aluno? É igual o professor que precisa despertar o gosto da leitura. Mas você conversa com o professor, ele não lê. Como que eu vou despertar o prazer naquilo que eu não tenho? A gente só dá o que tem. Você não tira a água de pedra.
Né? Então, eu preciso também desenvolver o prazer pela leitura, eu preciso também desenvolver a empatia, o respeito ao meu aluno, a sua história, o seu silêncio, os seus ruídos, interpretar aquele ruído não apenas como problema do aluno, ele está num contexto, ele está num cotidiano, que aquilo também pode estar sendo um disparador. Né? Então, fazer uma reflexão sobre os contextos, e não apenas sobre a criança em si, mas sobre o entorno dela. Ah, é a família? Ah, é pai separado? Ah, o pai tá preso? Mas espera aí, o que mais? Né? O que nós estamos fazendo para ir ao encontro das necessidades? Como é que nós estamos ouvindo aquele aluno? Não é ouvir aqui, ouvindo empaticamente aquele aluno. Então, a escola é, sim, um ambiente necessário de colaborar, de ser generoso, né? Ser solidário. Cada um com o seu caderno, cada um com o seu lápis. Ah, não é para ficar emprestando. Mas está lá no PPP da escola Solidariedade, mas não pode emprestar? Ué. Né? Então, a gente acaba ferindo os nossos objetivos, os nossos propósitos. Né? Então, a educação ela traz um repertório, um leque de possibilidades de estar em constante reflexão. Eu trabalho com formação, às vezes eu vou em algumas cidades, né, trabalhamos algum tema. Por exemplo, trabalhamos lá jogos. Aí você vai trabalhar com jogos, nossa, aquele semestre, as crianças ficam afogadas em jogos. Aí você demora uns 3 meses para voltar, quando você volta, cadê os jogos? Guardamos, esquece. Então, a gente precisa estar em constante alimentação. A gente perde vitamina, cai cabelo, não é, gente? É isso. Essa vitamina é constante. Né? Precisa dar o up em tudo que a gente faz. Está sempre pensando no que, como e porquê e para quem estamos fazendo. Bom, aqui tem vários, não vou entrar nesse âmbito, né, que tem alguns princípios dessa escola interdisciplinar, né, mas aqui mais alguns que eu já conversei bastante. Aqui eu quero exercitar com vocês essa ideia da transdisciplinaridade, inter-relação, sempre articulado. Eu preciso saber transformar exercícios em problemas. Né? O exercício, ele exige o pensamento. Ele não é inútil, ele é importante. No entanto, esse exercício por si, se ele não é problematizado, a criança não está afetada por aquele problema, eu não vou ter uma ação reflexiva. A ação reflexiva é que vai fazer, sabe aquelas luzinhas do que é a aprendizagem, das sinapses nervosas? É isso. Né? Então, a ação reflexiva ela é fundamental para a aprendizagem. E ela só vai acontecer na medida que eu conseguir que o meu aluno tenha a ação, interação com o conhecimento. Ação não é contemplação, é agir. Agir sobre não é apenas pegar. Né? Tudo no concreto. É concreto, mas não é cimento. Né? Concreto que seja real, que eu consiga entender, que seja observável para mim. Né? E eu preciso, para isso, trabalhar com perguntas muito mais abertas. Né? Eu preciso trabalhar, né? Em vez de trabalhar com perguntas fechadas, né, com respostas absolutas, eu preciso trazer essa ação ativa e reflexiva do aluno. Né? Então, os exercícios, ele traz como atividade, por exemplo, compare porque é isso que tem que ser feito. Pronto, compare esse com esse, o azul com o amarelo, compare. Só que, a partir do momento que eu mudo a estratégia e trago alimento
com a ideia de problemas, eu vou transformar aquilo em experiência. Será que você pode ver semelhanças ou diferença entre esses dois objetos? Existe outra maneira para resolver essa situação? Quer dizer, eu vou problematizar, eu vou incitar, eu vou solicitar que a minha criança seja convidada a pensar sobre aquele conteúdo. E não apenas memorização, e não apenas contemplação. Né? Igual eu comentei no meu mestrado, quanto eu vi, né, fazer aula de culinária, o professor fazendo aula de culinária. Só que a aula de culinária era a aula, parecia Ana Maria Braga, pura receita. Pega 2 disso, 2 daquilo, bate e acabou. Isso daí ela tem na televisão. Né? Mas eu preciso transformar uma culinária em um exercício de pensar, ação-reação. Né? O professor não pode ser uma culinária fácil, tudo pronto. Não tem fermento, e agora? Como será que nós vamos resolver esse problema? Não tem leite, e agora? Aí eu posso estar falando que eu estou trabalhando com culinária, na concepção de uma culinária sendo um laboratório, um ambiente de investigação, de pesquisa. É lógico, se eu tenho como objetivo trabalhar com um texto instrutivo, tudo bem. Mas se eu coloco como objetivo conhecimento físico, experimentação culinária, e é a mera repetir uma receita já, aí eu estou furando os propósitos do objetivo. Né? Então, é com essa ideia, né, que nós buscamos aqui, por exemplo, a resolução do problema. Primeiro, né, os passos. Identificar, né, isso tanto a educação infantil quanto o fundamental. É lógico que na educação infantil a gente enxerga isso, a criança vivendo isso, no tanque de areia, com os baldinhos, fazendo uma experimentação de um jogo, né, desenhando algo e tudo mais. Então, primeiro ela identifica, ela gera, quer dizer, em quantas ideias eu consigo pensar para resolver aquele problema. Aí ela vai decidir o que ela vai fazer, se ela vai usar o vermelho ou o amarelo para desenhar, ou se ela vai usar o suco de laranja ou água para fazer o bolo na hora da culinária. Ela vai implementar isso, quer dizer, como que eu vou fazer? E tem a avaliação. Essa avaliação, ela precisa ter consciência. O que eu fiz, o que eu consegui fazer, quer dizer, qual foi o meu desempenho? E pode, sim, surgir o erro. Mas esse erro ser visto como uma oportunidade para a criança, para o adolescente, ensiná-lo a pensar. Pensar sobre aquilo que ele fez. Né? É lógico, nós temos a ciência que está ali. Não adianta você falar, não, é verde. Não, é nome, é conhecimento social. Né? Esse é o nome. Eu entendo a sua reflexão sobre isso. Poderia ter outro nome, mas é esse nome que a ciência deu. Fica aí a sugestão para você, de repente, desenvolver uma nova teoria. Né? Aí ele vai aprender com essa experiência, né? Eu tenho essa avaliação que me caminha para a reflexão, o que eu aprendi, né? E tudo mais. E aí começa de novo, o que eu sei sobre isso, eu identifico, eu gero, eu decido, eu implemento, eu avalio e eu aprendo. Né? Então, falar de uma escola reflexiva, uma escola que está atenta a esse processo interdisciplinar, é falar de uma escola que eu trago até um exemplo, né? Aí mais bem conectado com o fundamental, eu tenho um conteúdo, o ciclo da água. Tá, mas como que eu vou introduzir esse conteúdo? Então, eu vou levar um problema da água. Eu tenho ali praticamente a seca total de um rio. Vamos conversar sobre isso. Por que acontece isso? E aí eu vou criando, eu não posso perder de vista que eu tenho que desenvolver as habilidades, desenvolvendo, por sua vez, as competências. Aí nós também vamos lá para algo, quem estudou pedagogia aí,
Lembra de didática que nós aprendemos, não sei quem, se aprendeu ou não, taxonomia de Bloom, né? Aí nós vamos para o estudo, para as reflexões, identificações, reconhecer o problema. Aí nós vamos trazer o conteúdo, selecionar, relacionar, comparar, explicar e tudo mais. E aí, o que nós fazemos com esse conteúdo? Aí nós vamos para a compreensão e vamos para problemas, como que nós podemos resolver a ideia. Então, não adianta trabalhar o ciclo da água isoladamente, se eu não trabalhar o ciclo da água com o problema da água, da falta da água. Né? Qual é a nossa parcela de culpa nisso? Como que nós podemos fazer para modificar esse cenário? Né? Então, aí eu tenho competência como foco, que ele seja capaz de, quando ele vai escovar o dente, ele fecha a torneira. Né? Que ele tenha essa consciência, né, cultural, social e de sustentabilidade, principalmente, no caso. Uhum. E isso, eu tenho conteúdos, mas eu tenho a vida, eu tenho o cotidiano. Tá? Tem uma brincadeira aqui, uma provocação com vocês. Tia, quando eu crescer, vou ser professor. Vai dar aula de quê? De recreio. Mas isso não é matéria. Práticas lúdicas experimentais 1. Que tal? Quem lembra daquela historinha da Ruth Rocha, né? A escola de vidro? Lembram? Quem não conhece, procure. É fantástico, é bem isso. As crianças ficam espremidas dentro de sala de aula como se fosse um vidro. Uhum. Tem vidros de todos os tamanhos, mas eles ficam ali, parados, espremidos. Bate o sinal, eles saem correndo. Para onde? Para o recreio. Para viver práticas lúdicas experimentais. Né? Bom, e isso é lógico que o professor passa também por metamorfoses. Nós temos a nossa história, aquilo que eu falei no começo. Nós temos que enxergar esse professor na sala de aula para um professor em vários espaços da escola. Às vezes não apenas espaços físicos, mas espaços de imaginação, de conversa, de diálogo e tudo mais. De um professor transmissor para um professor problematizador, reflexivo. De um professor individual para um professor coletivo. Né? Esse professor que enxerga o todo, enxerga todos. Né? Então, eu preciso enxergar essas possibilidades para o aprender, no buscar, no indagar, dialogar, pensar, transformar, falar, testar. São verbos: conscientizar, ousar, descobrir, expressar, escutar, perguntar, brincar, etc. Né? Que esses verbos sejam provocadores diariamente. Né? Que eles sejam realmente algo que possa impulsionar as nossas reflexões. Né? De como que eu estou fazendo, que caminho que eu estou percorrendo, de que maneiras que eu posso fazer para realmente afetar o meu aluno. Afetar nessa ideia da afetividade, que é a energética da ação. Carro sem álcool, gasolina ou gás, né, não funciona. A afetividade é aquilo que impulsiona eu a querer fazer. Né? A tecnologia é importante? Mas nós vimos que ela não basta se nós não mudarmos a maneira como nós afetamos o querer aprender. E como aprende-se, como a criança aprende. Né? Falar que é muito fácil, se eu ensinei, ele aprendeu. Nem sempre você falar, eu vendi e todo mundo comprou. Não é. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Bom, aqui tem mais verbos, e aí eu termino, eu acho que com algo muito importante, que nós não podemos perder de vista a nossa história. Nossa história tem memórias. Né? A nossa história tem coisas, fatos que nós não esquecemos. Né? Eu trago uma foto ali, eu, meu marido, meu filho, a minha família, compartilho com vocês.
o quanto é importante a gente pensar que a memória é importante. Eu lembro direitinho o dia, a data, o local que eu estava. Eu lembro hoje. Tá? No entanto, eu não vou esquecer o momento memorável desse dia. O que aconteceu nesse dia. E é isso que a escola precisa pensar. A memória é importante, mas nós precisamos ser fabricantes legítimos de memórias fantásticas, que possamos ser aí realmente fabricantes de memórias fantásticas, daquilo que a gente vive e realmente fica na gente, e não aquilo que a gente passa e que a gente até evita de pensar, porque dói, né? O legado de você, professor, você, professora, que vai deixar no seu aluno, que sejam realmente um legado repleto de memórias memoráveis, momentos memoráveis para todos vocês. É isso que eu desejo para 2022, para 2023, etc, etc. Tem uma frase, né, da Alexandra Frankfurt, que fala: os melhores professores são aqueles que te mostram para onde olhar, mas não dizem o que vão ver. É isso, pessoal. Meu muito obrigada. Não sei se vocês vão abrir pergunta, alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Uma consideração? Então, tá bom. Muito obrigada e um bom ano para vocês.